Eita, muito bem voltemos, né? Depois da nossa Ave Maria. Quero mandar um abraço aí pro meu amigo Zé Guilherme, lá da Rádio Favela, lá de Belo Horizonte. Pessoal, todo mundo de rádio mandando abraço aqui, porque a gente atua sobre a comunicação comunitária, né? Queria aqui fazer essa pequena conversa com vocês. Ontem nós fizemos uma conversa muito interessante sobre os 10 anos da nossa Rádio Noroeste. A gente fez uma retrospectiva desses 10 anos das ações que nós fizemos aqui na Vila Boa Vista e Parque Via Norte. E foram muita coisa. Agora, teve uma pessoa que me falou assim: pô, Jair, você só falou do Boa Vista e das outras coisas. É que 10 anos é muito tempo para a gente falar numa live só. Mas eu queria lembrar de algumas coisas que a Rádio Noroeste participou nesses 10 anos, que vai além da Vila Boa Vista. Primeiro, nós questionamos e muito a repressão sofrida pelas rádios comunitárias do Brasil. E nós fizemos grandes ações. Primeiro, na defesa de todas as rádios comunitárias do Brasil. Na segunda, foi dar um tapa na cara do Poder Judiciário, que criminalizou 20 mil rádios no Brasil. E eu fui multado pela Anatel e paguei uma multa com moedinha de 5 centavos, que repercutiu muito. Foi uma ação da Rádio Noroeste que arrecadou essas moedinhas com moedas de 5 centavos para pagar essa multa. Repercutiu muito. Também nós nos posicionamos nas greves, nas manifestações, né? Fomos contra a greve, fomos a favor da greve geral, montamos uma rede enorme de rádio comunitária, nos posicionamos, sim, contra o golpe que gerou o impeachment da Dilma, nos equivocamos quando fomos para as ruas em 2013, né? Não tem problema de dizer isso abertamente, né? Nos equivocamos, fomos para as ruas, mas também nos colocamos naquelas manifestações as nossas posições com relação às rádios com outorga vencida, a questão da repressão às rádios comunitárias. E aí teve o golpe, nos posicionamos contra, não tinha como nos posicionar a favor. Mais do que isso, nós fizemos uma grande rede, e o Celso lá de Viamão é testemunha. A gente montou uma grande rede na época que houve o julgamento do Lula no TRF4, né? A gente montou a Rádio Democracia, que foi um embrião de uma grande rede nacional de rádios, que aí depois disso a gente montou outras vezes a Rádio Democracia, né? A gente montou a Rádio Democracia na luta contra a reforma da Previdência. Nós montamos a Rádio Democracia no dia da morte da Marielle Franco, montamos a Rádio Democracia na libertação de Lula, na prisão de Lula e na sua libertação, montamos a Rádio Democracia na eleição do Haddad, porque a gente questionou a forma como a Rede Globo censurou o último debate. Aí nós fizemos a rede com o Haddad direto também, em cadeia com a TVE da Bahia. Nós fazemos luta o tempo todo. Montamos uma associação de amigos e amigas da Rádio Noroeste para a gente garantir a sustentabilidade dessa rádio, porque a gente começou a entender que do jeito que estava a coisa, não dava para continuar, né? O pessoal batia no comércio e falava: não apoia a Rádio Noroeste, a Rádio Noroeste é isso, é aquilo. E a gente continuou montando uma estrutura que pudesse garantir o financiamento. E hoje nós somos uma rádio que possui 15 organizações sociais no seu conselho editorial. O conselho editorial da rádio vai muito além do que diz a lei. O conselho é que define a grade de programação, a programação, o jornalismo. Nós somos uma das únicas rádios do Brasil
que tem uma coluna específica sobre os direitos humanos. Nas eleições, o pessoal falava, mas a rádio defende isso, defende aquilo. A rádio defendeu um projeto político que tinha o social como eixo. Nós debatemos as eleições, debatemos a nossa região, a nossa luta, um programa político para a nossa região nas eleições municipais, se posicionamos contra a lei de responsabilidade fiscal, nos posicionamos contra uma série de questões importantes para se discutir no Brasil, porque isso passa pela nossa situação hoje. A Rádio Noroeste em nenhum momento deixou de debater com os nossos ouvintes e com a nossa população a necessidade de preservação da democracia. Nunca abrimos mão dela, nunca. E fomos contra o golpe de 18 de janeiro. Estamos aí com uma visão crítica ao comando do Ministério das Comunicações, com o Juscelino Filho, e estamos fazendo a crítica também ao governo Lula, uma crítica que seja educativa para que a gente possa alterar algumas coisas. Mas a gente entende que restabelecemos a democracia do nosso país. Isso é o mais importante, a gente restabelecer a democracia, e lutamos a todo momento contra o golpe, contra o nazismo. O nazismo voltou no Brasil, tanto que nós fomos ameaçados, sofremos uma tentativa de homicídio, mas isso não nos tirou da luta, muito pelo contrário, a gente ficou num exílio no Maranhão, fomos muito bem recebidos pelo povo maranhense, pelo governador na época, Flávio Dino, que a gente agradece muito, mas a gente não nos acovardou. A gente luta para que o fascismo acabe no Brasil. Isso é um pouco dos 10 anos, tem muita coisa para falar. Isso a gente fala na próxima gravação que a gente for fazer. Tá certo? Vamos à luta? Vamos de música? Vamos, né?